Esta noite eu quero avaliar com os amados irmãos, na sequência do caráter desse trabalho, alguma questão relacionada ao ministério, ao chamamento e à vocação de cada um de nós para o ministério cristão, com base na vida do profeta Jonas. Por favor, abra comigo a sua Bíblia para o livro de Jonas, um dos profetas menores, e vamos ler alguns versículos do capítulo 1. E conforme nós formos apresentando aqui ou fazendo algumas considerações, nós iremos lendo, se necessário, outros textos. Para o capítulo 1, versículos de 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Amém. Meus irmãos, talvez Jonas, o filho de Amitai, seja o único exemplo da Bíblia de alguém que tenha recebido da parte do Senhor um chamamento e uma vocação muito definida e objetivamente colocada, estabelecida, mas que, não obstante a isso, de modo muito claro e objetivo, também resolve não obedecer. E eu vejo aqui, quando o Senhor chama Jonas, Deus deu a ele uma incumbência prontamente declarada, objetivamente colocada. O Senhor disse a ele: levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Tantos outros personagens das Escrituras, bem como muitos de nós ainda hoje, mesmo aqueles que mais diretamente estão focados e envolvidos no ministério cristão, talvez tenha levado algum tempo para, de modo muito claro e diretivo, terem percebido qual é a área específica de atuação para a qual Deus o chamara. No caso de Jonas, não. Deus o chama de modo muito claro e prontamente designa para ele não apenas o lugar de sua atuação, mas também a natureza de sua tarefa. Porém, Jonas, por algumas razões circunstanciais, ele resolvera confrontar, resolvera não atender a Deus. E eu percebo aqui nesse breve livro da Bíblia, que enquanto profeta e como profeta, Jonas se deixou ideologizar em demasia, ao ponto de imaginar que Deus se tornaria inimigo de quem fosse seus inimigos. Porque, historicamente, o contexto deste livro revela-nos que a Assíria, cuja capital era Nínive, estava com o seu poderio militar invadindo o norte da Palestina, aliás, atingindo as tribos mais setentrionais, mais nortistas, como a tribo de Gad, Azer, Naftali, Zebulon, e a leste do Jordão, as tribos de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés. Mas Deus
é Deus soberano. Deus é Deus que tem o comando de todas as coisas na mão. E talvez o grande erro de Jonas foi imaginar que Deus deveria agendar como seus inimigos os ninivitas, pelo fato de eles também serem, ou pelo fato de eles serem inimigos de Jonas. E Deus está, através deste livro aqui, ensinando a Israel, em especial a Jonas, por extensão a todos nós, como obreiros da seara do Mestre, que a gente não pode fazer uma leitura seletiva do mundo, pois que a visão de Deus não é seletiva e nem tampouco exclusiva, ela é inclusiva, ela inclui a todos. Não significa necessariamente que aqueles que porventura não concordam comigo, ou com a minha igreja, ou com a minha visão, ou com a minha cosmovisão de mundo, estão, por isso, riscados do projeto e do plano de Deus. Não. E Jonas pode ser chamado aqui, neste breve livro, de um homem que resolveu viver na rota da desobediência em flagrante confronto à vontade revelada de Deus. E aí, essa situação vivenciada por Jonas vai ensinar para nós, especialmente nós líderes e obreiros na seara do Senhor, algumas verdades e orientações que precisamos absorvê-las, guardá-las, gestá-las na alma, a fim de que não incorramos numa série de erros que Jonas incorreu e que eu quero compartilhar com os amados aqui nesta noite. Senão vejamos alguns deles, erros e situações que decorrem de uma atitude deliberada, arraigada, enraizada, alojada na alma de um homem chamado por Deus, que não obstante tendo da parte de Deus de modo claro o chamamento e a vocação, bem como a natureza do seu ministério, resolve então desobedecê-lo. Jonas tenta fugir de Deus e mudar até de endereço, para não mudar sua atitude. Nós, obreiros, servos do Senhor, até naquela mesma voga e via que nós falávamos hoje à tarde, precisamos estar abertos à renovação, pois que cada tempo, cada época, cada contingência histórica demanda e exige de nós uma compreensão específica, uma abordagem específica. E Jonas, antes de pedir que Deus mudasse seu propósito e plano em relação aos ninivitas, Jonas tinha que ter trabalhado a atitude do seu coração, em especial em relação primeiramente a Deus, e posteriormente em relação ao povo ninivita. Jonas tentou orar, ou pelo menos em algum momento não quis orar, mas foi cair exatamente numa reunião de oração. E por ironia da história, e talvez por modo particular e maneiras singulares de Deus trabalhar, os pagãos aqui oram mais do que o homem de Deus. Isso é horrível. Quando nós, servos do Senhor, quando nós que temos o chamamento da parte de Deus, e por obrigação de ofício temos o dever de entender melhor o fluir do plano e do propósito do Senhor, acabamos por ser arguidos, chamados a atenção por aqueles que militam ou laboram em outra arena,
em outra dinâmica, em outra perspectiva. Jonas confessa uma teologia, dizendo que vivia diante de um Deus que havia criado os céus e a terra, mesmo, enfim, criado o universo, mas que, na prática, tentava fugir dele, caiu em incoerência. Seu nacionalismo exacerbado, exagerado, impediu que ele enxergasse o propósito de Deus, no sentido de salvar os ninivitas. Porque, por antecipação, na agenda de Jonas como profeta, ele havia arriscado a possibilidade de os ninivitas serem incluídos no propósito abençoador de Deus. E passou então a fazer uma leitura estreita, tacanha, limitada, imaginando que Deus então rezaria pela sua cartilha, e Deus que é Deus do universo, Deus que é Criador e sustentador de todas as coisas, havia no seu eterno propósito incluído os ninivitas, que naquela contingência eram verdadeiramente inimigos dos israelitas, mas não eram, por assim dizer, e por essa razão, inimigos de Deus. Saibamos disso. Aqueles que às vezes a gente resolve excluir, Deus resolve incluir. Aqueles que a gente resolve afastar, Deus resolve chamar para perto. Aqueles que a gente resolve não tê-los na nossa festa, Deus manda, através de Samuel, dizer: ninguém se assentará à mesa e ninguém comerá o banquete aqui, enquanto aquele que vocês excluíram desta festa e nem incluíram no hall de convidados não esteja presente aqui, porque Deus sempre resolve lembrar daqueles que os homens acabam por esquecer. Pois que ele não labora, ele não trabalha, ele não tem uma visão de vida da nossa ótica. E ademais, numa outra situação aqui, quando o homem de Deus, objetiva e claramente chamado pelo Senhor para um propósito, resolve desobedecê-los, a gente acaba incorrendo nessas situações extremamente perigosas, tanto para a gente quanto para os outros. Primeira delas, essa atitude que Jonas tinha, de tentar e esperar que até Deus mudasse o seu propósito e plano, para não mudar a sua atitude interior em relação aos seus inimigos, aos ninivitas, pode nos afastar da vontade de Deus. E não há algo pior para o cristão, e sobretudo para o obreiro da causa do Senhor, tentar levar avante uma vocação ministerial dissociada, alienada, divorciada da vontade clara e objetiva de Deus. É certo que andar na vontade de Deus nem sempre implica tranquilidade, nem sempre implica facilidades, mas pode ter certeza, se permanecermos no centro da vontade do Senhor, a despeito de qualquer coisa, de qualquer adversidade que porventura aconteça à nossa volta, nós temos a garantia da presença do Senhor, e ela por si só nos basta, pois ela é capaz de nos sustentar. Então, cuidado. É melhor que mudemos a nossa atitude, pois se permanecermos nesta rota de desobediência, essa atitude nos afastará da vontade de Deus. Há um segundo erro aqui, que a gente precisa refletir nele. Quando a gente mantém na alma essa atitude e resolve desobedecer a ordem clara e objetiva de Deus, nós incorremos em terríveis incoerências teológicas e doutrinárias. Não há algo mais difícil e terrível, mais prejudicial para a igreja do Senhor nesta era tão conturbada, confusa, agônica e problemática em que vivemos, do que a grande distância que as pessoas acabam por perceber entre a nossa teologia confessada e a nossa doutrina vivenciada.
Sabe? Porque no que concerne a obra de Deus, eu e você, como servos do Senhor, alcançados pela graça salvadora e o Evangelho transformador de Cristo, nós lemos a Bíblia, mas tem muitos homens aí fora que têm uma única possibilidade de conhecer a Deus, é lendo a minha e a sua vida, pois que o único livro que eles lerão é o meu e o seu livro existencial. Eu e você lemos a Bíblia, eles lerão a nossa vida. Então, é perigoso para a obra de Deus, mormente e especialmente para nós obreiros, quando nós não conseguimos aproximar, pelo menos aproximar, o discurso e a doutrina verbalizada da teologia praticada. Jonas chegou a dizer para aqueles homens, afirmou a eles, que ele cria, servia, adorava um Deus soberano, que criara os céus e a terra. Mas aqueles homens perceberam, você está em grande incoerência. Como é que você consegue afirmar que serve a um Deus soberano, que criou os céus, a terra e o mar, e resolve fugir dele? Eles estão quase que dizendo, ele te achou aqui, pronto, eu vou estar com você aqui. Essa tempestade que veio sobre nós é em função disso. Se você crê num Deus que fez os céus e a terra, soberano e governa o mundo, a gente, eles estão dizendo para Jonas, e por extensão a todos nós aqui, a gente tem que viver em coerência com esta verdade. Oxalá, tomara, o Espírito de Deus dê ao meu e ao seu coração esta compreensão. Porque a igreja do Senhor nesse Brasil precisa, nesse país, precisa urgentemente resgatar, ou pelo menos fazer pontes de contato entre a bonita teologia pregada e verbalizada e a vida praticada pelo existir e a moda e a maneira que a vida vai acontecendo. Mas há uma terceira situação aqui, terceiro erro que esse homem correu, e que nós, obreiros, envolvidos na obra do Senhor, corremos o risco, porque aqueles que se aproximam de Deus têm também maiores responsabilidades. Agora, é possível que nós venhamos desejar ardentemente as benesses e os benefícios de estar próximo de Deus, mas de repente não querermos assumir as responsabilidades que decorrem dessa proximidade. O próprio Jesus falou, a quem muito é dado, muito será exigido. Alguém disse que o privilégio tem a mesma medida da responsabilidade. Jonas teve a bênção inaudita de ser abordado pelo próprio Deus, de receber em primeira mão a vocação da parte de Deus. Mas não obstante a isto, Jonas incorreu nessa atitude de rebelião, no coração e na alma, e acabou por cometer um outro erro. Quando nós nos afastamos voluntária e arrogantemente da vontade de Deus, nós causamos prejuízos aos outros e a nós mesmos. Jonas era um viajante quase que fortuito naquele navio que zarpava certamente do litoral leste do Mediterrâneo, exatamente do litoral leste do Mediterrâneo, mais precisamente da cidade de Jope, para um lugar longínquo, no fim do mundo, no sul da Europa, no sul da Espanha, mais precisamente àquela altura. Ora, mas aquela sua atitude, aqueles homens que não tinham nada a ver com aquilo, começaram a enfrentar pessoalmente um prejuízo horrível. Que o livro de Jonas diz aqui, que aqueles homens, não obstante ainda serem pagãos, homens que não tinham a mesma teologia montadinha, ortodoxamente equilibrada de Jonas, parece que tinha mais interesse por vidas do que eles, porque eles jogaram no mar parte da riqueza e da carga daquela embarcação,
na tentativa de salvar a vida de um homem que estava fugindo da vontade de Deus. Quantos de nós, por não percebermos o desvio, o erro, que às vezes cometemos enquanto obreiros da causa e da seara do Mestre, de repente começamos a atingir pessoas à nossa volta, é a nossa família, que vai se destruindo, se degradando, se degenerando, é as nossas amizades que vão acabando, diminuindo, é o nosso potencial ministerial, vocacional, que vai se esvaindo como fumaça ao vento. São prejuízos decorrentes de alguém que resolve de modo arrogante e deliberado enfrentar a vontade de Deus. Querido irmão e amigo, esteja atento ao que Deus comunicar a você. Por mais difícil que seja, por mais antagônico que seja, com a sua visão do momento, obedeça ao Senhor, porque é melhor para a sua vida, e isso trará bênção para você e para os outros. Que Deus nos dê esta graça. Quando saímos, portanto, da vontade de Deus, a gente acaba causando prejuízo aos outros e a nós mesmos. Quinta verdade aqui é que à medida que a gente afasta da vontade de Deus, a gente começa a fazer leituras e tirar conclusões apressadas das circunstâncias, e não há algo mais perigoso para a vida do cristão, em especial para a vida do obreiro, do que tirar e fazer leituras apressadas e tirar conclusões apressadas das circunstâncias da vida, ao invés de fundamentar-se no livro e na vontade declarada de Deus. Sabe o que Jonas está pensando entre linhas? A gente percebe isso aqui no livro do profeta Jonas. Ele, após ouvir o comando de Deus, soberanamente dado a ele resolve mudar a rota, fugir de Deus. E olha como é que as circunstâncias à sua volta estavam contribuindo para uma teologização barata e tacanha que a gente percebe no livro dele. Por exemplo, primeiro, ele não tinha reservado passagem. Chegou ao porto de Jope, por uma coincidência do destino, ele encontra passagem. Ele não tinha sequer reservado um lugar naquele navio. Conseguiu, inclusive, um espaço até para viver a sua irresponsabilidade e a sua negligência espiritual, dormindo no porão daquela embarcação. Jonas começou então a entender, entre linhas a gente percebe neste livro, que ele está tirando conclusões apressadas das circunstâncias, dizendo, só pode que Deus esteja nisso, está tudo dando certo. Deixa eu dizer para você, nem tudo que dá certo é certo. Tem muita coisa dando certo neste mundo moderno ou pós-moderno, mas nem por isso significa que Deus está chancelando e assinando embaixo destas coisas. E o maior perigo hoje, nessa multiformidade, nessa amálgama religiosa que a gente está vivendo nesse país, é a proliferação de consciências, verbalizações, perspectivas em segmentos religiosos aí, que não tem chamado o homem, o ser humano, ao confronto com o Evangelho. Tem trazido-os à igreja, enchido os templos e auditórios, e prometido a eles que Deus os abençoará. E a Bíblia não fala disto. Nem milagres que porventura aconteçam à minha circunstância podem ser evocados e utilizados como elementos validadores da direção e da vontade ou da aprovação de Deus sobre a minha vida. Aliás, é um dos grandes desvios do cristianismo deste início de milênio e novo século,
é a exploração exagerada da manifestação de poderes e milagres. E as pessoas começam a fazer leituras. Ela está, olha, deliberada e flagrantemente vivendo contra Deus e a sua palavra e a sua vontade, mas de repente ela não muda a atitude, porque aquilo que ela pedia em termos de bênção financeira, ela conseguiu. Como bom brasileiro, ela deu um jeitinho, colou na prova e passou no concurso. E vem aqui e testifica que é Deus que abençoou. Jeitosamente, começam a fazer leituras das circunstâncias da vida e tirar conclusões apressadas de fatos fortuitos e corriqueiros da existência. E sabe, quando isso acontece, não tem outra rota senão o abismo, o fundo do mar. A gente vai caindo para lá. Eu olho a Bíblia, a palavra de Deus, e eu poderia evocar aqui, citar aqui, N exemplos, N personagens da Bíblia, que demonstram que Deus está muito mais interessado em mudar a nossa atitude interna, nossa atitude pessoal, do que as atitudes ou as circunstâncias à nossa volta. Porque nem sempre Deus muda os outros e nem mesmo as nossas adversidades circunstanciais, mas Ele muda a nossa atitude em relação a elas e é milagre do mesmo jeito. Para uma mulher aqui da Bíblia que foi recorrer a Eliseu, o profeta do Senhor, Eliseu a manda de volta à sua casa, dizendo, como que dizendo, ela volta para a tua. Talvez porque esse pronome da segunda pessoa do singular aqui, você vive demais nas esquinas reclamando, fofocando, de tudo e de todos. Volta para a tua, não para a vizinha, para a tua casa. Fecha a porta sobre ti e teus filhos. Como que? Assuma. Esse problema é teu. O que você tem em casa? Ela diz, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eliseu deu lá uma orientação e ela resolveu obedecer. Funcionou, funcionou. E ela foi lá no homem de Deus de novo. Poucas pessoas voltam, né? Para agradecer. Só traz o problema. Mas ela voltou ao homem de Deus. Falou, Eliseu, ó, legal, funcionou. Eu tenho azeite em casa lá para... Tem barris de azeite. Sabe o que Eliseu falou para ela? Vai, vende o teu azeite, porque ele é teu. Surgiu daquele pouquinho que você tinha, do teu azeite. Pagar a tua dívida, que ela é tua. Se sobrar, vivei do resto. Como que é dizendo, a maior bênção de Deus nisso tudo é você liquidar com a sua situação lá fora. Jonas fez uma série de leituras apressadas aqui e foi tirando conclusões erradas, essa coisa toda, e começou a dizer, não, mas Deus está aqui, está tudo dando certo. Quantas pessoas eu vejo elas caminhando de modo inexorável para a destruição, pelo simples fato de imaginar, não, mas eu preguei ontem, Deus me usou, eu cantei ontem, foi uma bênção. Eu até estou envolvido no projeto de igreja. Está tudo dando certo. Meu irmão, em nome de Jesus, se o Espírito Santo do Senhor comunicar ao seu coração alguma verdade ou tocar a sua alma no sentido que você perceba algum desvio da vontade do Senhor, tire os olhos da circunstância, foque-os no Senhor seu Deus e na palavra que Ele te declarou. Qualquer coisa que esteja acontecendo à sua volta, não importa, de ruim ou de bom, de positivo ou de negativo, volte-se à palavra. Aqui está o solo firme, onde a gente vai caminhar com segurança. Fora dela não há garantia. O caminho é descendente, é para o abismo. Vou encerrar aqui dizendo uma sexta ou sétima verdade aqui, ou erro que esse homem cometeu, que eu acho que é o mais grave de todos. Sabe qual é?
Quando a gente foge da presença de Deus, resolve desobedecer a Deus, essa atitude nos impossibilita de entendermos e acatarmos os propósitos definidos de Deus. E a gente passa a fazer o quê? Primeiro, passamos a amar as coisas mais do que as pessoas. Jonas tinha uma teologia toda truncada, toda errada. Deus mandou ele para Nínive pregar contra a cidade de Nínive, evidentemente. E ele pregou um sermão que aqui no hebraico são apenas 5 palavras. Andou por aquela cidade dizendo, olha, arrependei-vos. Aliás, nem usou esse tempo. Durante 40 ou após 40 dias, Nínive será subvertida. Ele é o único missionário que vai pregar a misericórdia, uma mensagem de Deus, e não quer ver conversão. Ele vai lá para o monte, faz uma tribuna lá, e fala, eu quero só ver o pó, quero ver o fim dessa gente. Ele estava com uma agenda muito antiga. Deus já tinha dado perdão e enviado salvação àquela gente, salva aqueles homens, e Jonas lá, no morro, esperando vencer os 30 dias, os 40 dias, para ver os ninivitas morrerem. E Deus está dizendo, não, ninivita não vai morrer. Eu estou trazendo eles para o meu lado. E Jonas, eles até podem ser, você até pode ser contra eles, mas eles não são meus inimigos. Eu os quero no meu propósito. A minha graça os alcança. Meu projeto é inclusivo e tem espaço para eles também. E eu os quero no meu plano. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente perde a capacidade de entender os propósitos de Deus, a gente também passa a fazer, sabe o quê? A reclamar das coisas mínimas da vida. Eu fico olhando essa vida de Jonas aqui. Sabe o que ele faz? Ele vai lá para a montanha, não trabalha sequer um dia para que tivesse uma sombra sobre a sua careca. Deus é que faz crescer uma aboboreira. A aboboreira protege lá o seu crânio do sol causticante. Olha, propositadamente Deus envia lá um inseto e corta a raiz da aboboreira. Ela seca, então o sol alcança a carequinha dele e ele reclama. E aí Deus sempre falou, Jonas, vai ser incoerente. Rapaz, como é que você quer ser obreiro, rapaz? Você não trabalhou sequer um dia, nem foi comprar a semente lá para plantar a aboboreira. Você está preocupado com a aboboreira que morre. E você não preocupou um momento com 120 ninivitas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Você é incoerente como obreiro, rapaz. Sabe, quando a gente foge da vontade do Senhor, é outra questão dentro deste erro. A gente deixa de perceber os propósitos do Senhor e isso leva-nos a minimizar os feitos de Deus e a maximizar as nossas realizações como obreiros. E sabe o que passa a acontecer com a gente? A gente passa a sofrer da síndrome de Moisés. Qual é a síndrome de Moisés? Teve um dia que Moisés caiu em descrença. Falou, Deus, cansei. A gente vê homem de Deus ao longo da Bíblia aqui, sendo atingido por essa doença da alma. Moisés falou, não dou conta mais, não consigo mais. Aí Deus tem que vir para Moisés e dizer, Moisés, quem é que pediu para você levar a carga sozinho, rapaz? Você que achava que era o rei da cocada preta, que tinha postar-se na sua cadeirinha e o pessoal ficar o dia inteiro aqui nessa fila para falar com o dondoca do Moisés. Eu tenho outros, rapaz. Você não precisa levar essa carga sozinha, não. Pega da porção do Espírito que eu liberei sobre você e põe aí sobre um colegiado de 70. Eles vão te ajudar a levar a carga. O problema é que você só vê o seu umbigo. Você se esqueceu, Moisés, que você existe por causa do povo e não o povo por causa de você. E de vez em quando a gente incorre nesse erro. Jonas, por ter
essa atitude alojada na alma e no coração, perdeu a capacidade de entender e perceber os propósitos de Deus, esqueceram inclusive de que ele só era profeta da parte de Deus para alcançar os homens. E ele não queria mais. Quanta gente estão imaginando que o mundo vai orbitar sempre em torno dele. Ele é a força orbital de tudo. Não é não, meu irmão. No reino de Deus tem homens singulares, mas nenhum de nós somos insubstituíveis. Vou repetir, no reino de Deus tem homens singulares, mas nenhum de nós somos insubstituíveis. O dia que Moisés morreu, Deus não morreu junto, tinha um Josué. Por isso que as Assembleias de Deus já está fazendo 100 anos. Porque pelo menos nesses 90 anos já vividos, a igreja foi sempre encarada como um projeto maior do que eu. Eu só sou pastor porque tem uma igreja e existe a igreja. E a igreja não existe por causa de mim. Eu que existo por causa da igreja. De repente a gente perde essa visão. E Jonas vai lá para o topo da montanha e começa a querer privatizar Deus. Trazer Deus para o seu projetinho menor, medíocre e pequeno. E Deus vai dizer para ele: olha, Jonas, eu não estou na sua agenda. Sai desta filosofia de vida de que seus inimigos são por natureza meus inimigos. Se você tem inimigos, cultive-os se você quiser. Eu não tenho. Eu disse aqui esta tarde, Israel é de Deus, mas Deus não é de Israel como propriedade. A gente menos imagina, Deus está agindo em outras paragens, usando outras pessoas, porque Ele é Deus acima das nossas construçõezinhas pequenas, apequenadas. E de repente a gente precisa entender isso. Que Deus nos dê da sua graça, que o seu Espírito nos faça entender de uma vez por todas, de que eu e você precisamos estar no centro da vontade de Deus, porque Deus tem uma obra e uma tarefa definida para mim e para você. Fica em pé em nome do Senhor Jesus um instante. Sabe que a gente precisa, como obreiros, especialmente nós como líderes e obreiros da seara do Mestre, voltarmos um pouco mais ao livro sagrado, a fim de que não permitamos, em hipótese alguma, que elucubrações nossas, construções nossas, definições nossas, conceituações nossas, por mais oportunas e legítimas que elas sejam, não venham ser, não se tornem para nós a verdade absoluta. O grande problema de Jonas, e é um dos erros que a igreja está vivendo, a igreja atual, eu estou usando um termo muito lato, a palavra igreja aqui, agora nesse instante, está vivendo, incorrendo. E Jonas incorreu nele. Foi de ideologizar o plano de Deus. E hoje há um perigo grave de substituirmos a teologia pela ideologia. Virou um sistema de ideias, montados, hermeticamente montados, ortodoxamente sistematizados, mas que de repente não é mais um sujeitar-se à vontade e à palavra de Deus que está aqui. Funciona. Funciona tão bem que os homens aí fora estão enxergando a igreja como mais um grupo de interesse. Ela é simplesmente mais um grupo, uma dimensão sociológica da sociedade. Trazendo a espiritualidade, a fé, propósito e plano imutável de Deus para o âmbito meramente antropológico, cientificamente falando, um fenômeno antropológico. E nós não podemos permitir que isso aconteça. A obra de Deus é uma ação direta e objetiva de Deus no tempo e no espaço,
através de homens como eu e você, de modo declaradamente objetivo, conforme está estabelecido aqui. E isso distingue-se de qualquer outra proposta, porventura, existente aí. E aí, o que a gente encerra dizendo? O alvo da missão da igreja não é nem primeiramente o sucesso. Não, senhores, é o testemunho fiel da verdade. O alvo da missão da igreja, minha missão e sua missão como obreiros, não é necessariamente conseguir seguidores, é fazer discípulos. O reino de Deus está inchado de seguidores, mas tem poucos discípulos que imitam o Senhor Jesus. O alvo da missão da igreja não é necessariamente ter muito poder, mas é usar o poder que Deus delegou a ela e continuar pregando uma mensagem que alcance e abençoe até gente que não gosta de mim. Gente que eu não resolvi trazer para a minha agenda nem para o meu convívio, Deus me envia lá para pregar um evangelho que salva e liberta. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo agora. É uma palestra para líderes. Chega na sua casa, você leia esse livro esta noite até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, ainda é hoje. Leia esse livro e peça a Deus para abrir a sua visão. Pai, no precioso nome de Jesus, o seu Filho amado,